Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Agora é 7h27 da manhã. Hoje é 15 de dezembro de 2025. Estou ao vivo no TikTok e no Instagram. Vamos iniciando a live para trazer a palavra de Deus. Estou no segundo selo, na parte 7. Um bom dia, Evidência. Bom dia. Deus abençoe você aí, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver até que parte que eu tô aqui, né? Parte 29. Ontem eu fui na ceia, ontem era ceia na minha igreja, né? Ontem à noite. Então à noite eu não fiz live, descansei. Estou retornando agora. Severino Fidelix. Um bom dia também. Deus abençoe cada um de vocês. Esperar um pouquinho para as pessoas chegarem, né? Deixa eu até anotar aqui, senão eu vou esquecer. 7h27 que eu comecei a live. Né? Jesus Oliveira entrou, Maria das Graças Pereira, Leandro, Pedro, Alaide, Jaci, eu não estou enxergando direito, Jacildo, eu acho que é Jacildo, Erli, Luiz, Engarnes, Fernanda, Luísa, Prata, Fernanda Farinha, Maria Vicente, Edislaine Duarte e Cadige. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Francisca Hilari, Darcy José da Costa, Edna Souza e Rita. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Então eu gosto de cantar sempre um corinho para nós começar o dia. Que Deus nos abençoe, né? Eu não vou falar mais nome de gente não, senão eu não começo a live. Emília Venâncio entrou. Então vamos lá então. Vamos cantar um corinho. Somente crer. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, quero agradecer mais uma vez por estar na Tua presença essa manhã, Senhor, um dia maravilhoso. Quero pedir, Senhor, que o Senhor traga a revelação da Tua palavra essa manhã, abrindo os selos, trazendo mais entendimento da Tua palavra. Que cada pessoa que está vendo essa live, ou que vai ver, saia daqui mais beneficiada do que entrou. E que essa palavra vai ao coração de quem deve chegar, abrindo entendimento para que a Sua palavra possa entrar em seus corações. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A oração tem que ser rápida de manhã, nesse horário, para mim trazer mais a palavra. A pessoa até canta um hino. Eu fui na igreja ontem, que era a ceia. Eu sentei no meio da igreja. Vocês têm que ver que maravilha que é. Eu geralmente não sento no meio da igreja, não. Eu sento mais lá atrás. Mas você sabia que o certo é
está mais perto do púlpito, vocês pegam a atmosfera do Espírito Santo. Que maravilha que é sentir a presença de Deus ali. Só no hino a gente já sente a presença de Deus. Mas aqui eu quero trazer mesmo é a palavra de Deus, né? Então, porque a palavra salva, cura, liberta. Então eu tento orar o menos possível que eu posso para trazer a palavra, para a pessoa ter conhecimento, para ela poder ganhar mais substância, né? Para ela enfrentar esse mundo aí. Então vamos continuar aqui. A congregação responde: não. Diz ele. Quis ele dizer. Ele quis trazer aos apóstolos. Ali como alguns, nós diríamos. A congregação responde: vem, leia a base disto. Ide por todo. A congregação diz: todo mundo, pregai este evangelho. Em quem? Toda a criatura. Não temos alcançado nenhum terço do caminho ainda. Quem tem? Quem? Toda? Esses sinais seguirão por todo o mundo. E toda criatura, onde quer que esteja o evangelho for pregado, esse sinal seguirão aqueles que crerem, não apenas em uma pequena porção. Então, o mais importante para mim é levar o evangelho para as pessoas. Quem seguir o evangelho, o sinal vai seguir eles também. Qualquer parte, qualquer criatura. O mais importante é você levar o evangelho. Como uma pessoa me disse uma vez, somente aos 12 apóstolos de Deus deu dom de cura. E muitos dos irmãos que estão assentados aqui estavam quando ele se levantou para dizer isso. Vem, ele obteve o suficiente disso em poucos minutos. Então agora note, a todo mundo, a toda criatura, esses sinais seguirão. Então, é todo mundo que que receber o evangelho, ele vai poder fazer as mesmas coisas que Deus fez lá atrás, que os homens de Deus fez. Porque hoje não está tendo cura, libertação? Porque está faltando homens desse jeito. Está faltando pessoas que retêm tudo. Porque o evangelho, ele é repartido para seus filhos. Não tome a marca da incredulidade de Satanás. Agora ele irá colocá-la em você nesta manhã. Ele fala nesta noite. Se ele puder fazê-lo, ele te empurrará contra a parede e você sairá e dirá: eu não sei a respeito disto. Não para casa. Estude isto. Vão para casa, estude isso. Então sejam sinceros e orem, porque tudo está perfeitamente escriturístico nessa exata hora, nesta hora sagrada do tempo. Isso tem sido feito por anos, provado. Vem imediatamente através disso. E esta é a hora, e esse é o tempo. Agora, não deixe que ele enfie isto em seus ouvidos, suas marcas de incredulidade. Vem, porque, para começar, ele foi um incrédulo. Ele duvidou disso, correto? Nem mesmo deixe
Não deixe tomar as escrituras como sua sabedoria e torcê-la e pervertê-la como sua própria sabedoria. Em poderosamente, arrazoamento. Simplesmente seja você humilde e diga: Deus disse assim, e isso é tudo que isto é. Agora, vamos. Nós vamos nos atrasar. Assim é melhor pararmos por aqui e recomeçarmos. Agora vamos para o segundo selo, sendo o cordeiro imolado, ressuscitado, o abriu. E o segundo animal, como a besta disse: vem, vejam qual é o mistério do selo. Vem, nós o intentamos. O cordeiro, você se lembra? Tinha que abrir cada selo. A segunda besta. Se você observarem a rotina de onde fomos através das eras da igreja. A mesma coisa. O primeiro foi o leão. O próprio foi. Foi como um bezerro. Ou melhor, um boi. Ou alguma coisa. Veja você. E esse animal disse: vem, vê. Agora, e quando o cordeiro abriu os selos, então ele foi para ver. E quando ele entrou, o que aconteceu? Vamos ver o que ele encontrou. Vem e vê. Há um mistério selado aqui. Isto tem estado aqui por cerca de 2000 anos. Vamos ver o que é isso? Nós encontramos aqui que ele viu o quê? Um cavalo vermelho, que saiu agora. No meu entendimento, esse é meu entendimento. Esta grande espada que ele tinha em sua mão. Agora nós temos uma das 3 coisas para olharmos nos próximos 15 minutos. Vamos ler e ver o que ele diz aqui. E saiu, o 4º versículo. Saiu outro cavalo vermelho. O primeiro era branco. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Bom dia, Luciano. Então, olha para você ver que ele está abrindo o selo. E de um dos selos está falando que ele estava assentado num cavalo branco. É o primeiro. Saiu outro cavalo vermelho. O primeiro era branco. Então quer dizer que saiu um cavalo. O primeiro era branco. Depois veio o segundo, que era o vermelho. Mas o cavalo branco estava sentado sobre ele, que é a besta. A besta estava sentada sobre o cavalo branco. Deixa eu só compartilhar minha live aqui lá no Instagram. Demora um pouquinho, mas vai dar. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhei. Então significa que a besta saiu, o primeiro cavalo branco, assentado sobre ele. Mas o que foi
recomendado ela fazer? Tirasse a paz da terra. Então, esse já é um selo de Deus. Você tem que entender que a besta vai tirar a paz da terra. Então, isso aí já está abrindo um selo para você entender. A besta amontada num cavalo branco, se fingindo de ser a paz, de ser verdade, mas é a besta, trazendo, tirando a paz da terra. O que eu e que se matassem uns aos outros. Então ela vai trazer contendas entre as pessoas, umas vão se matar umas às outras. Isso é um poder diabólico que vai sair abrindo o selo. Se você observar e tiver acontecendo isso, esse é o primeiro selo. E foi-lhe dado uma grande espada. Agora existem símbolos aqui. E nós queremos olhar-nos bem de perto. Mas no meu entendimento, no melhor do meu conhecimento, veja você, Jesus diz a mesma coisa em Mateus 24, vem? Ele disse, agora vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Alguém já ouviu falar de guerras, rumores de guerras? Então isso vai ser uma coisa normal. Guerra, rumores de guerras. Olha o selo se abrindo aí para você do outro lado. Para depois você falar o selo não foi aberto. Presta atenção no tempo que a gente estamos vivendo. Não seja tardo, lerdo, nécios, e só de guerras e rumores de guerras. E guerras, porém, diz, tudo isso ainda não é. Tudo isso ainda não é o fim do tempo. Mas vai haver essas coisas. Preste atenção. Vejam, ainda não é o tempo. Vejam, eles fizeram a Jesus 3 perguntas. Vem. E ele respondeu com 3 perguntas. É onde muitos de nós, irmãos, têm se confundido, tentando colocar os irmãos adventistas sobre o 7º dia e assim por diante, lá atrás. Aí aquela que estiver amamentando e as portas se fechando no sábado e coisas assim, isso nem mesmo pertence à pergunta de maneira alguma. Veja, de modo algum, vem? Ele estava respondendo. O que eles perguntaram? Mas ele não aplicou isso de modo algum aos últimos dias. Ele disse, vocês ouvirão. Agora, nós estamos trabalhando sobre uma coisa aqui. Nós viremos para um pouco mais disso em poucas noites. Olhem, ele disse, vocês ouvirão de guerra e de rumores de guerras, etc. Tudo isto não é. Veja, então eles voltaram novamente e eles nos entregaram. Assim por diante. E tudo ainda não é. Mas quando ele chegou, na hora em que ele ia falar com eles, acerca do que eles lhe havia perguntado, o fim do mundo. Quando serão todas essas coisas? Quando nenhuma pedra será deixada sobre outro, que senão haverá. E quando será o fim do mundo? Eles lhe perguntaram 3 coisas. Então, quando ele chegou, o fim do mundo, ele disse,
Quando vocês virem a figueira produzindo seus botões, vem. Saiba-vos que o tempo está à porta. E, verdadeiramente, eu vos digo que não passará esta geração, até que tudo seja corrompido. Então, essa geração tem que ser uma geração corrompida. Essa geração que nós estamos vivendo. Não vai passar essa geração. Essa geração que está vindo, essa geração que eu já fiz pregação, que eu já falei, que pai e mãe são responsáveis por essa geração, dos filhos ser mal criados, dos filhos não querer ter nada com Deus. Essa geração que nós agora, que deveríamos ser pai, mães, até avós, nós estragamos essa geração. Então, essa geração que veio, que está vindo, ela não vai passar. Então, ela é uma geração corrupta, que nós trazemos isso, nós perdemos a palavra de Deus. Então, ela não vai passar. Não adianta você querer achar que vai ser bom, não. As coisas vão ser pior, cada dia mais pior. Essa geração não vai passar. Como o infiel sem a interpretação gosta de se posicionar sobre isso, vem? Ele disse, esta geração, não a geração para a qual ele estava falando, mas a geração que viesse, a figueira produzindo seus botões, seus frutos. O que essa geração produz hoje? A geração de hoje. Como é que vai terminar o tempo, gente? Filhos gananciosos, amantes de si mesmo, presunçosos, caluniadores, matarão pais e mães. É a geração de hoje. Não vai passar, presta atenção. Agora, eu só quero perguntar algo. Apenas olhem em algo bem aqui na face. Israel, agora pela primeira vez, por 2.500 anos, uma nação, a bandeira mais antiga do mundo, está tremulando sobre Jerusalém. Nesta noite, Israel está em sua terra natal. Então quer dizer que Israel já voltou para sua terra natal. Mais outra profecia se cumprindo. Mas só quem vê isso é só filho de Deus, tá? As pessoas estão tão envolvidas com as coisas do mundo que elas não percebem o que está escrito na Bíblia e os acontecimentos e as coisas que estão para acontecer. Havia um irmão aqui, certa vez, que queria ser um missionário. Sentiu de ir como missionário aos judeus. Eu disse, talvez algum dia, as pessoas pensam que toda a nação, não Senhor, não vai ser toda a nação. Israel é convertido como uma nação, não como uma pessoa, uma nação. Nascerá em um dia. Esta é Israel. Todo Israel é salvo. Lembre-se disso. Paulo disse que sim. Todo Israel é salvo. Agora, observe. Todo Israel, isto é exatamente correto. Eu tenho que ver essa janela. Esses dias eu tô com a respiração ruim, gente. Não sei se é essa chuva, o que é. O vapor. Agora, observe isso. Mas, disse ele, quando virdes a figueira e todas as outras árvores produzirem seus botões, agora vejam,
Ali nunca houve um tempo, por 2.500 anos, em que Israel tinha alguma vez voltado para a sua terra natal. Então isso não tinha acontecido, mas agora já aconteceu. Então é um tempo já está tardio. É só você observar, eles já voltaram. Nós temos uma pequena demonstração em 3 minutos para meia-noite. Vocês sabem, lá está ela, uma nação, a estrela de Davi, de 6 pontas, tremulando, e todas essas coisas. Houve lá alguma época em que as denominações tiveram revivamentos. Eu tô ruim hoje, viu, gente? Como eles têm tido nos últimos poucos anos. Agora, apenas estudem. Nós estamos em casa. Eu acho que vou ter que usar a bombinha, vai. Quando foi que alguma vez as denominações floresceram? Sob qualquer ministério de homem? Quando eles têm tido com Billy Graham? Eu acho que eu vou trazer a lixeira pra cá também. Hoje eu tô um pouquinho mais em crise, viu, gente? Já até perdi onde que eu tava. Já nem sei onde que eu tava, gente. Eu tava aqui. Não, eu tô aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar onde que eu tava. Aqui eu já li. Ah, tá. Houve lá alguma época em que as denominações tiveram revivamentos, como eles têm tido nos últimos poucos anos. Agora, apenas estudem. Nós estamos em casa. Quando foi que alguma vez as denominações floresceram sobre qualquer ministério de homem, como eles têm tido com Billy Graham, metodistas, batistas, etc. Quando houve alguma vez ali um homem, pesquise suas histórias, que alguma vez foi para a igreja formal pelo nome determinado com H-A-M. Antes, eles perguntaram A-B-E. Abraão. Agora veja o nome Abraão. Tem 7 letras. Abraão tem 7 letras. Mas nossos irmãos Billy Graham tem. Graham tem 6 letras. Não 7. O mundo ali é onde está
ministrado à igreja natural. Tá captando isso aí, gente? O número 6 é número do homem. O número 7 é número de Deus. Se vocês não sabem, o número 6 é número do homem. Mas o número 7 é número de Deus, tá? O William Malombrano tem 7 letras. É o nosso profeta da era. As pessoas não captam isso. A igreja natural foi Ló, em Sodoma. E quando essa pessoa desceu ali e pregou aos cegos pelo evangelho, Ló representa a igreja cega. Abraão é a igreja verdadeira. Porém, ali houve um que ficou com Abraão. Abraão o chamou de Elohim, Senhor. Agora, quando Abraão viu 3 vindo, ele disse: meu Senhor. Então veio 3 anjos, e um dos anjos que estava no meio dos 3 era o Senhor, o Elohim. E Abraão falou: meu Senhor. Abraão não falou meus senhores, não. Porque 2 lá eram um anjo comum. Não era o Senhor Jesus, o Elohim. Mas Ló já falou meus senhores. Porque ele não tinha uma visão como Abraão. Quando Ló viu 3 vindo, ele disse: meus senhores. Aí está a sua diferença. Vem? Sua obra trinitariana. Vem? Vejam, vê. Jesus disse: como fui nos dias de Ló, vós vem isto? Notem. Deus fala que vai terminar como fosse no dia de Ló também, Sodoma e Gomorra. O que eu quero ver se vocês conseguem captar aí, que a igreja verdadeira, ela vai ver o Senhor Jesus, o Elohim. Mas a igreja que é cegada, que é de Sodoma e Gomorra, que é a igreja do mundo, ela vai ver 3 deuses. E ela vai falar, meus senhores. Mas a igreja de Abraão, a igreja verdadeira, ela vai falar, meu Senhor. A visão é diferente. Por isso que é a minoria que vai ver as coisas de Deus, não é a maioria, não. Agora, houve um que veio, a igreja espiritual, a noiva Abraão. Que, para começar, não foi lá em Sodoma. Então quer dizer que Jesus vai vir a sua noiva, Abraão, mas ele não vai vir no mundão, não. Não é nessas denominações aí que tem todo mundo lá dentro da igreja, não. Ele vai vir numa igreja de Abraão, uma noiva separada das coisas do mundo. Só aí dá para você ver que tem uma separação, tá? Não é todo mundo que vai ver, não. Veja, o que ele fez? Ele nunca fez pregação alguma, como eles fizeram. Ele os ensinou. Então ele fez um sinal diante deles. Ele fez o sinal messiânico. Ele estava de costa, voltando para a tenda, e ele disse, Abraão, agora lembre-se que seu nome verdadeiro, poucos dias antes disso, era Abrão. Ele mudou o nome dele para Abraão. Era Abrão. Porém ele disse, Abraão, onde está a sua esposa Sara? Poucos dias antes se chamava Sarai. Então o nome da esposa de Abraão era Sara. Era Sarai e foi mudada para Sara. Abraão disse, ela está
na tenda atrás de ti. Ele disse: Abraão, eu. Aí está o seu pronome pessoal novamente. Eu vou te visitar de acordo com a promessa que eu tenho feito. Veja você, quem era? Um homem, um pouco, com barro em suas roupas, comendo carne de uma novilha e bebendo o leite de uma vaca, e comendo pães de milho, assim o Senhor, Deus Elohim, manifestando em carne. Então Deus, o próprio Elohim, foi ter com Abraão. E ele comia, ele bebia. E ele deu uma promessa para Abraão. Prometeu se manifestar novamente nos últimos dias. Observe, Abraão, onde está sua esposa, Sara? Ela está na tenda atrás de ti. Ele disse: eu vou te visitar. E a senhora naturalmente, estando com 100 anos de idade, ela, com que riu consigo, mesmo atrás, na tenda agora, atrás da cortina, na tenda, ela diz: eu, uma mulher já envelhecida? Ora, aquilo já havia cessado entre eles como esposo e esposa por anos. Vocês sabem por que ele estava com 100 anos de idade? Ele estava com 90. Ela disse: isso jamais acontecerá. Então, o que eu quero falar com as pessoas aí que não creem nas coisas de Deus e que não têm fé suficiente, Deus fez uma promessa para Abraão. E Deus está fazendo para sua esposa Abraão também. Por mais que você esteja velho, já com seu corpo mortalecido, porque 100 anos de idade, a pessoa não consegue ter filhos. E Deus falou que ia vir no tempo que o corpo dele já não tivesse mais funcionando nada. E fez a promessa que ele ia ter o filho Isaac. Deus está fazendo a promessa também para os filhos de Deus, de Abraão. Mesmo que estiver no fim dos tempos, Jesus tem um filho com a sua igreja, a noiva. Ele disse: porque ela riu, com suas coisas viradas para a tenda, porque ela riu. Disse: como pode ser essas coisas? Veja, ele mostrou um sinal. Então sempre ele vai mostrar um sinal do que está acontecendo antes dos fatos tudo acontecer. O sinal é que Israel voltou para sua terra. O sinal também é que essa geração não vai passar. É a geração dos incrédulos, das pessoas que são as pessoas que vão estar bem afastadas das coisas de Deus. Agora ele prometeu que isso se repetiria outra vez no tempo do fim. E os dois homens desceram ali e pregaram a palavra, e lhes disseram para sair de lá. O lugar iria ser incendiado. E Deus está falando com você do outro lado aí. Sai desse mundão, sai desse sistema religioso. Que uma hora vai vir um incêndio aí e vai acabar com tudo. E para que você não seja participante dessa incredulidade, dessas coisas do mundo, se aproxima de Deus, da igreja verdadeira de Abraão. Não fica como a igreja de Ló, não, lá no mundão, em Sodoma e Gomorra. Cuidado, você que está muito envolvido com o mundo, hein? Isso sucedeu. E Ló titubeou. E até o próprio Ló titubeou. Ló teve sorte que o tio dele, que era Abraão, intercedeu por ele. Tomara que você que está no mundão aí, esteja alguém que seja a noiva de Abraão, que esteja intercedendo por você. Mas se você não tiver, meu querido, vai ser queimado tudo. Não vai ver nem ramas, não vai ter nada. Vai ser queimado tudo, não vai ter nem ramas.
Preste atenção na mensagem. A igreja natural, caída em pecado, no lamaçal, mas ainda se debatendo em seus programas organizacionais. Porém, a noiva, Abraão, aquele homem nunca desceu. Ele nunca desceu em Sodoma e Gomorra. Ele era um homem separado de Deus. É isso que eu quero que vocês captem. Se vocês captar isso para mim, já tá bom já a minha mensagem. Então, Abraão era um homem separado de Deus. Ele era diferente do sobrinho dele, Ló. Elohim foi lá visitar ele, o Deus Todo-Poderoso. Então, só daí dá para vocês entenderem que ele era um homem separado. E você está querendo ter Deus estando envolvido com esse mundão? Tome cuidado. Você pode estar aí enquadrada na igreja de Ló. Do mundão. Cuidado. Só se você tiver um Abraão para interceder por você, senão você está perdido. Aquele homem nunca desceu a eles. Ele foi apenas um chamado, um tipo da noiva agora. Nós estamos nos últimos dias. Vem, agora observe. Você diz ali, Deus se manifestou em carne humana. Jesus mesmo disse, como pode vocês me condenar? Ele disse, não está isso escrito em vossa Bíblia? Vocês leis que eles, os profetas, a quem vem a palavra de Deus? Jesus disse, a palavra vem aos profetas, porque diz que a palavra vem aos profetas. Ele era escriturístico em todas as coisas. Ele disse agora, a palavra de Deus. Disse, a palavra vem aos profetas. E vocês o chamaram de deuses. Gente, você tem que prestar atenção aqui na hora. Então, como vocês vão me condenar quando digo que sou o Filho de Deus? Então ele revelou que era o Filho de Deus e eles condenou ele. Como a própria lei deles. Eles o costurou, aí está você. Vem? Agora onde estávamos? Nós estávamos no tempo do fim. Agora ouço bem atentamente. Agora nós observamos que ali haveria guerras e rumores de guerras. Você já ouviu guerras e rumores de guerras? E agora nós vemos que a figueira produz seus brotos, seus frutos. E outras árvores produzem seus brotos. Metodista, batista, pentecostal, presbiteriano, todas produzem seus brotos. Cada igreja denominacional vai produzir o seu fruto, o seu broto. A igreja metodista vai produzir metodistas. A igreja batista vai produzir batistas. Mas Deus está requerendo filhos de Abraão, que produz segundo Abraão. Cuidado para você não estar envolvido na denominação e ser uma igreja de Ló, a igreja mundana. Uma grande revivamento acontecendo. Agora eu creio que Deus está juntando a noiva para estar nas últimas horas, a eleita. Agora notem. Vamos agora considerar o que João viu então. Dessas coisas que ele viu um cavalo vermelho. Em seu cavalo se adiantaram. Poder foi dado a ele para matar com uma grande espada. Agora aqui está a minha revelação disto. Ele é Satanás. Novamente,
Esse é o diabo, de novo, em outra forma. Então, na primeira cavalgada, ele veio no cavalo branco. Agora nós estamos entrando na segunda cavalgada, e ele está vindo no cavalo vermelho. Para matar, vermelho significa morte. Mas é o diabo. Agora, nós sabemos que esses seres pertencem, como eu disse outra noite, e as trombetas estão relacionadas às guerras civis. Guerra dá muita morte. Quando você vê guerra, você tem que lembrar de morte. Então são guerras civis. Veja você, em meio do povo, entre nações contra nações. Porém, vocês descobrem aqui que esse homem tem uma espada. Assim ele diz a respeito à igreja. Guerra política, poder. Pode ser que vocês não pensem assim, mas apenas vejam isso num minuto. Poucos minutos. Note a mudança de cor desses cavalos. Então ele era branco, já começou a ficar vermelho. O mesmo cavaleiro, mudança de cor de cavalos. É um cavalo, é uma besta. É uma besta na Bíblia sob um símbolo, representa um poder. O mesmo sistema, cavalgando numa outra cor, poder. De um branco, inocente. E um vermelho, sanguinário. Vejam-no agora como ele está vindo. Quando ele primeiro começou, ele era apenas ele era apenas uma. Eu não vou poder demorar não, já está na hora de eu terminar, tá? Pequena doutrina chamada nicolaísmo. O que significa nicolaísmo? Ele vinha enganar as pessoas leigas que não sabiam nada de Deus. Ele começou assim. É claro que não matava coisa alguma. Isto está em Apocalipse 2:6. Se vocês quiserem anotar, aquilo não matava nada. Era apenas uma doutrina. Então ele começou com uma doutrina de paganismo só para as pessoas que não tinham nada a ver com Deus, enganando as pessoas. Mas agora ele foi mudando de cor. Agora ele vai trazer morte. Era só um espírito entre o povo. Agora ele não matava nada. Ele era tão inocente. Cavalgando sobre esses cavalos brancos. Bem, vocês sabem, nós poderíamos ter um grande e vasta igreja mundial. Nós poderíamos chamá-las de igreja universal. Elas ainda o fazem. Correto? Bem, agora nós podemos ter. Isto é perfeitamente inocente. Isto é muito inocente. Apenas um grupo de homens. Nós vamos todos nos juntar para companheiros. Vejam, isto é muito inocente. É branco, um cavalo era branco. Agora sim, nós, dignatários, e os mais bem vestidos, e os educados, vocês sabem, uma espécie de pássaros emplumados. Vocês sabem, nós obteremos todas as coisas juntos. Aquele pobre grupo, se eles quisessem tropeçar, tudo bem. Nós teremos uma melhor classe vindo na nossa igreja. Se tropeçar, tudo bem, nós teremos uma melhor classe vindo à nossa igreja. Se quisermos nos separar aqui fora, nós seremos um grupo
maçônicos ou assim por diante. Vocês sabem, nós teremos as coisas estabelecidas ou companheirismos imparáveis, como eles são. Então, não. A loja, companheiros, impares agora. Vocês sabem o que eu quero dizer? Isso é estranho para o crente verdadeiro. De outra forma, em outras palavras, nós queremos um grupinho ou um pequeno sindicato que nós possamos chamar nossos. Isso é apenas uma doutrina. Muito inocente. Então começou a fazer doutrinas, grupinhos de religiosos. Irmãos, ora, nós nada temos contra vocês. Certamente que não. Vocês estão todos certos. Porém, vocês sabem, nós sentimos que nós temos negociado tudo mais. Seria melhor que nós juntássemos, vem? Isso finalmente prosseguiu, até que isso aconteceu. Sim, Senhor, juntos. Mas quando esse terrível espírito enganador, o homem enganador, espírito enganado, esse espírito de doutrina se encarnou para tomar o lugar de Cristo ao homem. Então, ele veio sorrateiramente, ele não veio matando, mas ele veio com uma doutrina. E quando o anticristo encarnou num homem, que é o Papa, todo mundo sabe disso, só se estiver muito atrasado, ele devia ser acordado. Então passou a ser uma adoração igual a Cristo, querendo tomar o lugar de Deus. Em outras palavras, sobre o Vaticano. Agora eu estive lá. Está escrito Vaticano, viu rei, viu dei. E está em algoritmos romanos. Agora vocês apenas trazem uma linha ao fundo daqueles algarismo romanos. E isso significa em lugar do Filho de Deus. Em outras palavras, ele é o vigário. Vocês sabem o que é o vigário? Ele toma o lugar de alguma coisa. Ele é o vigário. O lugar do Filho de Deus. A Bíblia disse: deixa que aquele que tem dom de sabedoria conte aos números da besta, pois ele é o número de um homem. O seu número é 666. Agora, se vocês pegarem vigário, vire, dei, e trazerem a uma linha os algoritmos romanos, o 5 para o V, 1 para o L, não sei se é L que está aqui, e soe isso e veja, se você não obterá 666. A Bíblia diz, ele se assentaria no templo de Deus, adorando como Deus, quando aquela pequena doutrina se encarnou, se tornou um vigário, em lugar do Filho de Deus. Vem? Que coisa, que terrível espírito enganador. Então eu vou ter que encerrar aqui. Eu vou ficar agora na página 35, eu vou encerrar. Já tem quase 1 hora de live, eu não posso ultrapassar 1 hora de live. Eu já expliquei vocês aí que eu, para publicar no TikTok, eu estou ao vivo no TikTok e no Instagram. Para mim publicar no TikTok, eu não deixo passar 1 hora. Então eu já tenho quase 50, eu já tenho mais de 50 minutos. Eu comecei a minha live e era 7h27. Eu tenho 5 minutos para terminar a live. Então Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou encerrar a live, fique com Deus.
Espero estar ajudando as pessoas a se aproximar mais de Deus. Preste atenção nas coisas do mundo. Se aproxima de Deus. As coisas estão mais tarde que vocês possam imaginar. Depois eu vou ver se eu faço uma pregação. Tudo eu faço pregação sobre o dia a dia. Eu sou muito observador às coisas. E quando eu estou em algum lugar, eu estou observando. Ontem eu fui levar minha irmã, a senhora começou a contar umas coisas lá do marido dela, e eu acho que eu vou trazer um assunto sobre isso, para estar ajudando as pessoas. Então, as pessoas têm que ser mais observadoras. E a coisa que eu recomendo para vocês, tenha Deus, gente. Muitas vezes as pessoas estão querendo situação financeira, querendo dinheiro, a gente precisa sim. Mas você precisa mais de Deus do que o dinheiro. Pode ter certeza disso. Eu quero fazer uma pregação, coisa rápida. Talvez vai ser uns 10, 15 minutos só. Para mim falar sobre esse assunto que essa mulher estava falando. Até para tentar ver se eu ajudo outra pessoa do outro lado aí. Pra você ver que dinheiro tem hora que não vale nada. A melhor coisa que você tem na sua vida é Deus. Tem pessoas que têm dinheiro, por exemplo. E tem pessoas que não têm. Mas é melhor você ter Deus e não ter dinheiro do que você ter dinheiro e não ter Deus. Depois eu vou falar sobre esse assunto um pouquinho com vocês. Então, bom dia, Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus, eu vou encerrar porque eu não posso. Eu encerro sempre no Instagram primeiro, né? Encerro no Instagram e depois eu encerro no TikTok. Então, bom dia, já está encerrada a live.